outra observação que eu ia fazer aqui, e que é ouro para o advogado. Não prometer resultado. Pode parecer simples isso, né? Mas não prometer resultado na área criminal, isso ainda pode complicar ainda mais a vida do advogado, mas em qualquer área. Literalmente, viu? Literalmente. Aí é literal, a vida Literal. mesmo. E a questão da forma da apresentação do cliente na delegacia. Nunca apresentar seu cliente sem saber o que é que está acontecendo lá contra ele, né? Se ele é uma testemunha, se ele é um investigado, se ele é o que que... Inclusive pode ter um mandado de prisão, né? Já teve casos de colegas que apresentaram e o cliente ficou preso. E aí, Então, assim, Já começou uma relação. Exatamente. O cara chega para apresentar... Eu quero que você me defenda. Aí você leva ele para ser preso. Leva ele para ser preso. Isso já aconteceu mais de uma vez, né? E eu queria que você falasse, pegando o gancho ainda na advocacia criminal, porque eu sei que você foi conselheiro aí por 9 anos da OAB e sei da sua atuação na comissão de estudos, né, dessa parte. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Essa foi uma experiência muito feliz, né? Eu fui conselheiro da OAB durante 9 anos, né? Tenho o maior carinho pela instituição. E durante esse período, por 2 mandatos, né? Portanto, durante 6 anos, eu fui presidente da Comissão de Estudos Penais da OAB. Eu fui o primeiro presidente da Comissão de Estudos Penais da OAB e foi uma atividade muito gratificante, né? Porque a gente conseguiu, por exemplo, fazer audiências públicas sobre a reforma do Código Penal com o Senado Federal em Fortaleza. Ou seja, eu consegui trazer para Fortaleza uma audiência do Senado Federal, porque geralmente essas audiências ocorrem lá em Brasília. E o Senado Federal fez uma audiência aqui em Fortaleza. Na época, o presidente da Comissão de Reforma do Código Penal no Senado era o Eunício. O relator era o senador Pedro Táxi. E a gente conseguiu, pela OAB, fazer essa audiência em Fortaleza. Foi muito interessante, né? Foi quase um dia todo, ainda na antiga ESA ali. FESAC. FESAC, antiga FESAC, né? Na Pontes Vieira, a gente passou o dia todo ali debatendo assuntos assim extremamente relevantes, né? Sobre essa reforma do Código Penal. E, inclusive, isso consta no relatório do senador, que foi uma audiência realizada fora. Então, assim, eu acho que é muito importante, quando você está na presidência de uma comissão dessas, que você faça valer o cargo, né? E eu acho que foi uma experiência muito positiva essa audiência. Depois realizei também uma outra audiência na Unicristo. Nessa época foi com o senador Pimentel, que também atuava também fazia parte dessa comissão. Então, eu acho que foi uma contribuição muito interessante para esse debate, que é um debate que ainda precisa ocorrer, porque o Código Penal é de 1940, nós estamos em 2023, né? Então, ainda tem tipos penais ali que não faz mais nenhum sentido, né? E tem outros tipos penais que precisam ser inseridos, né? Porque, enfim, nós estamos em constante evolução, a tecnologia está evoluindo, e eu acho que já chegou a hora de termos um novo Código Penal. E tem um Código de Processo Penal também. Porque hoje o que a gente tem é, digamos assim, um remendo novo numa roupa velha. A toda hora tem uma lei, né, que traz uma novidade, um acréscimo, mas você não tem aquela reforma mesmo que precisa ser feita, porque nós estamos aí bem atrasados nisso. E falando de processo penal e de história, eu já falei aqui, Rafa, eu estava conversando com o Bruno, eu fui formado para ser um processualista penal, né? Inclusive minha segunda fase na OAB foi isso e tudo mais. E naqueles estudos, naquele tempo, eu vi que o processo penal era para a pessoa agradecer porque estava sendo processado. É verdade. Hoje em dia se inverteu isso, ninguém quer ser processado, mas veja como é. Fala um pouco sobre isso, Bruno. A sua observação foi muito inteligente. O processo penal surgiu para quê? Para instituir princípios, né, de garantia para o cidadão, porque de um lado você tem um Estado. O Estado é muito forte, muito poderoso. Do outro lado você tem um indivíduo. Então, o processo penal existe para equilibrar essa relação, né? Então, assim, é como você disse, o sujeito, se você vem do tempo da Inquisição, em que você vai ser processado, graças a Deus, agora você é processado. Porque no tempo da Inquisição, o sujeito, ele era acusado, julgado pela mesma pessoa, né? E tinha as ordalhas e tudo, né? Colocava o cara no fogo, viu? Colocava o cara no fogo, se queimasse é porque ele era culpado. É uma coisa, né, absurda. Tu conhece por as ordalhas? Exatamente. Então, assim, é como você disse, o processo penal surgiu, a pessoa tem que achar bom, né? Poxa, agora tem um processo penal, um conjunto de garantias, né? Para que eu possa ser julgado dentro da legalidade. Agora, hoje mudou um pouco, não que o processo penal deixou de ser esse conjunto de regras de garantia, mas é que hoje o processo penal pune para saber se vai punir. Quando você é processado, hoje você ter a condição de investigado é a pior condição que pode existir, porque você pode estar sujeito
há uma busca e apreensão, uma prisão preventiva, uma prisão temporária, uma quebra de sigilo telemático, uma quebra de sigilo bancário, uma interceptação telefônica. Então, isso é péssimo, porque uma busca e apreensão, embora seja uma medida cautelar, ela acaba sendo uma punição, porque você é constrangido, você recebe ali policiais na sua casa às 6 da manhã, os vizinhos ficam sabendo, a imprensa divulga. Isso já é uma punição terrível, né? Você sofre uma preventiva, fica, né, muito tempo ali, não se sabe quando poderá ser solto. Então, assim, a condição de investigado hoje é péssima. Eu, inclusive, digo que a condição de investigado é pior do que a condição de réu. Porque quando você vira réu, você vai se defender da acusação. Apresentar sua... E no final, ainda não tem e no final você vai ser absolvido, vai ser culpado. Você não vai mais sofrer aquelas medidas cautelares. É por isso que hoje se fala muito na duração razoável da investigação, porque eu tenho casos de clientes de inquéritos policiais que estão há 5, 6 anos e a pessoa sujeita aquilo. E aí eu faço um habeas corpus, ou para trancar, ou para o tribunal determinar um prazo peremptório para aquele inquérito acabar, porque ninguém pode viver com a espada a vida toda. Então, assim, o processo penal antes, né, é como você disse, a pessoa devia achar bom, mas hoje a pessoa tem que achar ruim nesse sentido de que o processo penal pune para saber se vai punir, porque como investigado, você já está sendo punido.